Olá, olá você, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do Cinema em Movimento. Eu sou Pablo Rodrigues e hoje eu tô aqui para falar de mais uma polêmica. Pois é, esse último mês foi um mês de muitas polêmicas no mundo do cinema, porque o cineasta Martin Scorsese decidiu dar uma declaração dizendo que os filmes da Marvel não são cinema. Pois é, então eu quis vir aqui conversar com vocês porque essa questão está rendendo muito desde o início do mês. Então vamos falar um pouco sobre isso, né? Se os filmes da Marvel são ou não são cinema, o que é que eu penso sobre isso, o que é cinema, né? Então, se você gostar do vídeo, deixa logo o seu joinha aqui embaixo, compartilha para todo mundo e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Vamos nessa! Antes de tudo, eu gostaria de dizer que o Martin Scorsese é o meu cineasta favorito, né? Eu sou fã da obra dele, e mais do que isso, o Scorsese ele é considerado, né, o maior cineasta vivo na atualidade e um dos maiores cineastas de todos os tempos. É um dos nomes mais importantes da indústria cinematográfica e se tem alguém que entende de cinema, esse alguém é o Scorsese, né? Os amigos dele consideram ele uma enciclopédia ambulante de cinema. O cara sabe muito, cinema para ele é como uma religião, né? Então ele é um cara que está sempre preocupado com cinema de qualidade, né? Então não é qualquer pessoa, não é qualquer um que está falando. Porém, no início do mês, no dia 3 de outubro, o Scorsese deu uma entrevista para a revista Empire. Quando perguntado sobre a sua opinião acerca dos filmes da Marvel, o diretor disse a seguinte declaração: "Eu não assisto, eu tentei, sabe? Mas aquilo não é cinema. Honestamente, o mais próximo que eu consigo pensar deles, sendo bem feitos como são, com atores fazendo o melhor que podem sob aquelas circunstâncias, é que são parques de diversão. Não são o cinema de seres humanos tentando levar experiências emocionais e psicológicas para outros seres humanos." Meu amigo, isso deu o que falar. Pois é. Então, temos aí um dos maiores cineastas da história dizendo que os filmes da Marvel não são cinema, né? E isso gerou, né, claro, muitas reações, né? Vários cineastas da Marvel, atores, enfim, muita gente se manifestou contrária a essa declaração do Scorsese, né? Isso sem falar nos fãs da Marvel, né, que criticaram a rodo o Scorsese. Poucos dias depois, a atriz Jennifer Aniston deu uma declaração também a esse respeito, dizendo que hoje em dia só o que a gente vê nos cinemas são filmes da Marvel, né? E ela, quanto aos filmes que chamam ela para fazer, ou são coisas que ela não quer, ou são coisas de pessoas que querem viver em fundo verde, né? Uma referência ao chroma key, né? Que é a tela verde onde são feitos os efeitos digitais de hoje em dia. E disse ainda que estava pensando seriamente em voltar para a televisão por conta disso. E para engrossar mais ainda esse caldo, outro nome de peso entrou, né, nessas críticas, que foi o cineasta Francis Ford Coppola, que também é um dos grandes cineastas da história do cinema, que deu uma declaração dizendo que o Scorsese tinha sido bondoso ao dizer que os filmes da Marvel não são cinema, porque para ele esses filmes são desprezíveis. Enfim, durante todo o mês essas declarações repercutiram muito, foram muitas e muitas críticas a esses cineastas, né, a Jennifer Aniston, e recentemente o Scorsese deu outra entrevista onde ele reafirmou o que disse, porém ele disse que tentou amenizar um pouco a questão, dizendo que não são cinema, mas são uma nova forma de arte, né? É algo diferente, é uma nova forma de arte, mas não são cinema. E disse que nós não podemos ser invadidos por isso, referindo-se ao fato das salas de cinema só exibirem esses filmes hoje em dia, né? O diretor afirmou que é preciso que as salas de cinema se imponham e exibam também outros tipos de filme. E é aí onde está o X da questão. Na verdade, a grande crítica do Scorsese vai além dos filmes da Marvel, né? A grande preocupação dele é justamente com a hegemonia desses filmes
nas salas de cinema, né? Com essa dominação desse tipo de filme na indústria cinematográfica, né? Que hoje em dia, quer queira, quer não, só faz isso, né? Você só vê hoje em dia franquias, né? E mais franquias se inspirando no que a Marvel fez. A Marvel hoje tá dominando os cinemas, né? A prova disso é que esse ano, quando houve a estreia de Vingadores Ultimato, aqui mesmo no Brasil, de 10 salas que você tinha em um cinema, 8 estavam exibindo Vingadores, né? Deixando quase nenhum espaço para outros tipos de filmes, né? Até mesmo filmes daqui, filmes brasileiros, né? E esse problema ocorreu não só aqui, mas no mundo inteiro, né? E é um problema tão grave que até mesmo o próprio Scorsese, o seu novo filme, O Irlandês, que estreia esse mês, ele vai estrear pela Netflix. Ele teve que colocar o seu filme para ser lançado pela Netflix porque não tinha espaço nos cinemas para o tipo de filme que ele faz. Então é um problema real, né? Então, é uma crítica, na verdade, à indústria cinematográfica, né? A indústria cinematográfica que transforma os filmes em mercadoria, né? Mesmo eu gostando dos filmes da Marvel, mas a gente tem que concordar que são filmes genéricos, né? São filmes que, na sua maioria, usam a mesma fórmula, né? Só mudam os personagens, são poucos que se destacam, poucos são diferenciados, né? A gente pode citar ali um Pantera Negra, um Soldado Invernal, Guardiões da Galáxia, mas são poucos, não é a regra. E a gente sabe que esses filmes são muito mais preocupados com a parte industrial, com a produção, com a bilheteria, né? Há pouca liberdade para os criadores, para os autores. Então, nesse sentido, a crítica do Scorsese é uma crítica válida quando ele fala que nós não podemos ser invadidos por isso, que os cinemas têm que se impor para que outros tipos de filme possam ser exibidos também, né? E que os cinemas não fiquem aí dominados somente por filmes da Marvel ou semelhantes. Porém, mesmo ele sendo meu diretor favorito, eu tenho que discordar quando ele fala que esses filmes não são cinema. É simples, cinema é imagem em movimento. Essa é a definição clássica sobre cinema, né? É a arte de contar narrativas em imagens em movimento. E isso os filmes da Marvel fazem. Quando o Scorsese deu a sua primeira declaração, a definição que ele usou para dizer que esses filmes não são cinema é que eles não são seres humanos, não parecem ser obras de seres humanos tentando passar experiências psicológicas e emocionais para outros seres humanos. E isso eu tenho que discordar. É só a gente lembrar, por exemplo, Pantera Negra, que é um filme riquíssimo com relação à sua temática, com relação à sua representatividade, que transmite sim experiências emocionais para outros seres humanos, né? E o filme também não precisa ser complexo, né? Passar emoções e questões psicológicas complexas para poder ser cinema, né? A gente tem aí na história do cinema exemplos óbvios disso, né? Um filme ele pode sim ter como proposta pura e simples entreter, divertir e ser cinema de qualidade. Tá aí filmes como Indiana Jones, Jurassic Park, De Volta para o Futuro, Star Wars, né? São clássicos da história do cinema, inclusive dirigido pelos próprios colegas do Scorsese, né? Spielberg, George Lucas, né? E eu aposto que ele considera esses filmes cinema, né? Mas por que os da Marvel não? Na minha opinião, todo filme é cinema, todo filme é arte. Agora, se é arte boa ou ruim, aí vai depender, né? Mas toda obra cinematográfica é cinema, sim. Pode não ser que esses filmes sejam o cinema que o Scorsese faz, né? O cinema considerado o cinema de arte, né? Que eu nem gosto dessa definição. Como eu disse, para mim todo filme é arte, mas é sim cinema. Então, de certa forma, essa opinião do Scorsese me surpreendeu porque eu não esperava isso dele, né, diante do que eu conheço do Scorsese, e foi também uma opinião um tanto elitista, né, um tanto preconceituosa. Ele desqualificou os filmes da Marvel, desqualificou esses filmes, né? Então, assim, o Scorsese pisou na bola, velho. Porque a arte tem várias funções, sabe? E divertir
entreter é uma delas. Um filme não pode simplesmente querer entreter somente, se divertir o espectador, né? Aí isso desqualifica ele enquanto cinema? Né? Eu penso que não. E você? O que é que pensa sobre essa polêmica, hein? Quero saber a sua opinião. Para você, os filmes da Marvel são cinema? Coloca aí nos comentários. Vamos bater um papo gostoso, beleza? Um grande abraço e até a próxima com mais Cinema em Movimento.